manhã muito proveitosa, né, nas oficinas. Óbvio que nós temos 3 dias de muito trabalho, estão em muito boas mãos, meus colegas de Porto Alegre, e eu sempre digo que nós, dos municípios, precisamos nos ajudar muito. E a gente pensa que fazendo esses eventos nós estamos ajudando, né? Estamos participando aí que a gente possa evoluir, principalmente com a reforma tributária. Então, muito, muito obrigado pelo prestígio de ter vocês aqui no nosso evento. Um grande abraço e um ótimo trabalho, um árduo trabalho de 3 dias para nós todos. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao 10º SEMAT, Seminário AYAMU de Administração Tributária Municipal. Informamos que a solenidade de abertura oficial do 10º SEMAT será realizada hoje à tarde, às 13 horas. Solicitamos gentilmente a todos que coloquem seus telefones celulares em modo silencioso. Muito obrigado. Neste momento, daremos início à nossa programação científica. Teremos agora a oficina com o tema Gestão Inovadora da Inadimplência, como Porto Alegre transformou a cobrança em estratégia de recuperação de receita. Compõe a mesa o senhor Diego Felipe da Silva Eike, assessor da diretoria da AYAMU, que coordenará os trabalhos desta atividade. Diego Eike é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, em 2015, especialista em Direito Público pela Universidade de Caxias do Sul, UX, Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, SMAF-RS, em 2019. Auditor fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre desde 2023 e, atualmente, é assessor de tributação e normativo da Receita Municipal. E também na mesa o palestrante, o auditor fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre, diretor da Divisão de Arrecadação e Cobrança, senhor Daniel Rodrigues Figueiredo. Informamos que as perguntas a serem dirigidas aos palestrantes deverão ser formuladas por escrito. Para isso, vocês podem utilizar o bloco de anotações que receberam junto com o material do evento. Lembramos ainda que vocês deverão identificar o nome do palestrante a ser dirigida a sua pergunta e também o seu e-mail para a resposta, para que possam ser respondidas posteriormente quando não houver tempo para esta atividade. E para aqueles que estão participando deste seminário de forma online, as perguntas deverão ser enviadas através do WhatsApp da AYAMU, número 5132284384. Com a palavra, o coordenador desta mesa, senhor Diego Felipe da Silva Eike. Bom dia a todos e a todas. Bom, gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos e dizer que é uma grande satisfação receber uma audiência tão qualificada aqui no auditório da AYAMU. Gostaria também de agradecer ao nosso presidente Johnny, da associação, e ao administrativo da AYAMU por organizarem esse evento e propiciarem esse importante ambiente de troca de conhecimentos e experiências. Bom, nesta palestra, o Daniel vai explicar como Porto Alegre inovou na gestão da inadimplência, transformando a cobrança de tributos em uma verdadeira estratégia de recuperação de receitas, com o uso de tecnologia, inteligência de dados e novas abordagens de relacionamento com o contribuinte. O Daniel ele é o atual diretor da Divisão de Arrecadação e Cobrança da Prefeitura de Porto Alegre. Em seus 20 anos servindo as Forças Armadas, trabalhou com licitações e contratos, lecionou Direito Administrativo no Centro de Preparações de Oficiais de Porto Alegre, o CPOR, entre outras atividades durante a sua carreira no Exército Brasileiro, antes de tomar posse como auditor fiscal em Porto Alegre. A palestra está prevista para terminar às 10h15, incluindo um espaço de perguntas para a audiência, e passo a palavra ao palestrante. Bom dia. Vou falar de pé aqui porque fica melhor. E, em primeiro lugar, não é uma palestra, né? Aqui é uma oficina e a gente tem um objetivo aqui hoje, que é transmitir a experiência de Porto Alegre e ajudar outros municípios a alcançar uma boa eficiência na cobrança do crédito. Tá bem? Dito isso, fiquem à vontade para fazer perguntas
E a gente só tem um detalhe, né? Tem gente que está assistindo online, então, quando a pessoa for fazer a pergunta, ela precisa usar o microfone. Só isso. Mas podem me interromper a qualquer momento, né? Vamos trocar experiências, se tiver alguma dúvida ou trazer o caso de vocês, na hora a gente vai conversar e vai evoluir dessa maneira, tá bem? Eu vou ficar por aqui porque fica melhor para olhar para o slide. E o Diego muito bem já apresentou o tema, né? Não é da nossa palestra, o tema da nossa oficina. E o principal desafio aqui hoje que eu me propus é como ajudar os municípios a melhorar a sua cobrança, tá bem? E para isso eu vou passar três passos que eu acho muito importantes que o município tenha e desenvolva para melhorar a sua arrecadação. Então, ao longo da conversa, eu vou destacar os passos, mas basicamente para vocês entenderem como é que eu vou lidar aqui com essa questão de como ajudar os municípios a alavancarem a sua cobrança e a sua arrecadação. Tá? Primeiro, um contexto, e o contexto é muito importante. E aí, para falar o contexto, eu quero já agradecer a todos os colegas que trabalham comigo na DAC hoje e parabenizar os que vieram antes, porque a gente não teria o sucesso que a gente tem hoje sem trazer, eu vou trazer o histórico aqui para vocês, sem coisas que foram feitas antes. Tá? Então, isso começou ali para 2012, 2014, que foram coisas que foram sendo construídas, e aí eu destaco o sistema de administração tributária do município e o protesto, principalmente, como ações que geraram hoje o resultado que Porto Alegre gera, e eu vou trazer os números aqui, são muito, muito bons mesmo. Realmente é muito fácil falar sobre algo que foi construído ao longo do tempo, mas tem um resultado muito bom hoje. Tá? E aí uma questão importante, que vem da questão da cultura, né? Hoje fala-se muito de cultura com a questão do trabalho híbrido, mas a Fazenda de Porto Alegre tem uma cultura de inovações, né? Estava falando com o Christian agora há pouco ali, ele falou, eu fiz uma apresentação na IA, né? E vou falar que fiz na IA. Hoje a gente usa IA, não vai para fazer o teu trabalho, mas para ganhar tempo e eficiência. E essa cultura de inovação a gente tem na Fazenda, e eu, como diretor, pretendo seguir, né, e tenho usado, e faz parte de conhecer as tecnologias, inclusive IA. Óbvio que não dá para só fazer, eu gerei, né, aprendi com o meu antigo chefe, Felipe Carvalho, usar o Gama, mas aí depois revisei e ganhei muito tempo. A palestra em si foi feita em segundos, eu filmei ela sendo feita. Tá? Isso faz parte de uma cultura de inovação, que começou a ser construída lá atrás, com coisas simples. E o principal, eu estava falando com o pessoal da TI agora há pouco, é o nosso sistema de administração tributário, que é o primeiro passo. Né? Então, não tem como um município hoje querer fazer uma boa arrecadação, ter uma boa eficiência na arrecadação, sem ter um sistema de administração tributário que ele possa melhorar. E aí entra a discussão de ter uma licença perpétua, ou melhor que isso, que é o caso de Porto Alegre, ter o código-fonte. Né? A gente tem um sistema que, quando eu tomei posse, eu ainda pensei assim, é assim o sistema? Vamos procurar melhorar esse sistema. Aí foi a minha primeira ação, né? Comecei a fazer reuniões com empresas, ligar para outras capitais, as capitais nos procurando para saber o nosso... Porque assim, a gente é case de sucesso mesmo, todo mês eu atendo 1 ou 2 cidades, capitais, para saber como Porto Alegre faz. E aí eu fui ver a questão do sistema de administração tributária das outras cidades, aprender com eles também. E eu vi que o diferencial de Porto Alegre é ter um sistema de administração tributário que, para nós que estamos aqui hoje, parece que não é tão bom, mas eu digo aos colegas que é muito bom e é um diferencial. E o grande diferencial é ter o código-fonte e poder melhorar. Né? Então, hoje a gente já faz o protesto há um tempo e isso aí foi desenvolvido no sentido que a gente consiga protestar, mas a gente saiba que aquele lançamento ali está protestado. E agora a gente vai fazer isso com a negativação. Né? Então, a gente só consegue fazer isso porque a gente tem, apesar de ser uma empresa pública, que tem ali algumas coisas que poderia ser melhor, a gente tem acesso ao código-fonte. Tá? Por exemplo, se o município que está aí vendo lá do Mato Grosso, que tem gente vendo, ele licita um sistema de 5 em 5 anos, ou licitava, porque agora isso aí vai evoluir para melhor, né? Mas se ele está licitando, não tem como evoluir. A primeira coisa é pensar a longo prazo, né? E pensar como desenvolver e ter soluções para problemas, como a prescrição, né, que tem município que nem faz. E aí ele não tem segurança para protestar, negativar. Tá? Então, isso é a primeira coisa. Tá? Vamos lá. Vou seguir aqui. Sobre
sobre o contexto, seria isso. Então, é um contexto que foi construído e todos os colegas que passaram antes estão de parabéns. Foi algo que foi feito aos poucos. Os municípios perguntam assim, como é que eu começo a protestar? Começa com simples, protestando um a um mesmo, um a um. Vai lá, conversa com o cartório, né, e começa no 1 a 1, depois tu vai passar por uma solução mais que a gente consiga alavancar e mandar mais títulos, né? Mas começa no 1 a 1, Porto Alegre começou no 1 a 1, conversei com um colega, eu lembro que ele falando, eu levava lá 1 a 1 mesmo, começou assim, devagarinho, e depois buscou-se uma solução para poder escalar. Tá, isso é uma gestão inovadora, foi lá em 14, mas foi algo inovador. Hoje tem município que ainda não inovou nesse sentido, agora com a resolução do 547 do CNJ, estão sendo obrigados, né? Mas qualquer coisa, já me ponho à disposição para ajudar nesse sentido, mas comecem 1 a 1, é o simples, começa 1 a 1, e aí, claro, depois a gente vai partir para sistemas, né? Agora eu vou falar aqui sobre a questão por que qual é o segundo pilar, né? Como o meu município vai arrecadar mais? Qual é o segundo pilar? Eu diria, há pouco tempo, que seria, cobrar mais do contribuinte, mas nem sempre é cobrar, né? Mas a gente chegou nesses números aqui, eu vou passar para vocês agora, com um protesto. Por quê? Basicamente, o IPTU tem o imóvel como garantia, a gente protesta e o retorno é muito alto, né? Só para vocês verem a capital aqui, 2020, eu estava falando com o Johnny agora há pouco, a nossa inadimplência é 2,68. 97% do contribuinte, ele pagou o IPTU de 2020, e isso são dados de julho. Tá? Até para vocês verem como a tecnologia é. Quando eu joguei lá para a IA fazer, ela leu errado o gráfico, e aí eu tive que corrigir. Porque ela mudou o título ainda da minha apresentação ali, dizendo que estava ruim. Não, está aumentando, porque uma coisa é 2020, outra coisa é 2024 ali, né? 2024, nosso retorno está em 6,77. A inadimplência está em 6,77, o retorno está acima de 90, né? Eu não sei se algum município tem o seu dado aí agora para a gente ter uma noção. Até eu gosto de fazer essa troca, né? Essa troca da experiência, sempre que eu converso. Mas aqui na Grande Porto Alegre, a inadimplência gira em torno de 30% a 35%. Né? Então, é bem alta. Nosso número 2024 está em 6,77. Tá? E chegou em dezembro em 9. Só para vocês entenderem, a cobrança ela acontece todo mês. Né? Em dezembro de 24, ela foi 6,77. Tá? Ela chegou em 9, né? Minto. No mês de dezembro de 2024, ela chegou em 9%. 91% tinha pago. Em julho agora, nesse julho recente, ela chegou em 6,77. A gente ainda ganhou 2%, um pouquinho mais aí, que a gente conseguiu recuperar. Vocês entendem que realmente é um retorno muito grande. Assim, falei para um colega agora, antes da palestra, é muito fácil falar de Porto Alegre, porque realmente os números são muito bons. São muito bons. Isso se deve, claro, nesse caso, por causa do protesto. Depois eu vou falar que a gente tem mudado, e essa é a questão. Hoje a gente está num nível que a gente consegue já evoluir, né? A gente já está evoluindo. A gente quer melhorar a comunicação, e como disse o Renan, como me ensinou o Renan, né? A gente pode hoje se dar o luxo de ser mais simpático com o contribuinte, né, Renan? A gente consegue avisar ele antes de protestar, avisar ele antes de negativar. Tá? Então, isso é importante. O que mais que eu posso destacar aqui? É isso. Só olhando os números para vocês verem que realmente é algo que é construído mês a mês. Né? Vamos lá. Então, continuando. Então, o segundo pilar para melhorar a arrecadação do município é justamente esse sistema de cobrar. Né? E aí, cada município vai ter o seu. Mas tem coisas que são normais. Por exemplo, uma ligação para o contribuinte, a negativação, o protesto. Só que Porto Alegre, como sempre foi inovadora, ela tem o PO, né, o parcelamento de ofício, que a gente envia em massa todo mês. Tá? E aqui é bem importante a gente conversar sobre agora, porque uma coisa que eu tenho falado com os municípios estão tentando fazer, têm feito já. E hoje a gente tem um problema com o PO. Né? Então, a gente envia esse parcelamento de ofício por e-mail com uma guia. O contribuinte vai lá e paga. Né? A gente tinha uma jurisprudência, o tema 980, que nos
a gente estava ganhando aqui hoje no TJRS, vinha ganhando e agora começou a reverter essas decisões, né? Então, o TJRS tem levado em consideração que a gente não tem o termo assinado, e a gente tem perdido. Mas a gente continua fazendo PO, e a nossa ideia agora é melhorar esse parcelamento de ofício, só que fazendo o contribuinte assinar o termo. Ou seja, ou via DTE, e as empresas elas já são obrigadas hoje a usar o DTE em Porto Alegre, e aí a gente só vai puxar esse PO para o DTE, e a pessoa física via GovBR. Então, agora no Recupera Poa, que a gente está aberto hoje, a gente já exigiu o GovBR do contribuinte, até para já ir se adaptando, né? O contribuinte tem a questão cultural, né? O contribuinte não quer usar o GovBR. Até a gente tem colegas que estavam dizendo assim, acho que foi um colega até que trabalha direto comigo, não, mas tem contribuinte que não tem o GovBR e ele vai querer pagar. Não, se ele não tem, ele já está errado. Hoje tudo é GovBR. Meu filho estuda no colégio público no 2º grau e ele tem o GovBR, eu tenho que ter para ele ver as notas dele. Se tu for no SUS hoje fazer um procedimento, tem que ter o GovBR. Tudo é GovBR. Então, a gente tem que... Aquela questão, né? Tem que estar atualizado, a gente tem que procurar se atualizar. E exigir o GovBR vai facilitar a questão na automação de enviar um termo e ele assinar o termo online. Aí não tem a questão de perder esse parcelamento de ofício, né? Que a gente faz em massa. O contribuinte pode ir lá no município de vocês e fazer o parcelamento. E assinar, tranquilo. Mas a gente oferece um parcelamento por e-mail. A gente envia um e-mail falando sobre a dívida dele e enviando a guia. Ele paga, né? Então, realmente, o retorno é muito grande com o PO. O contribuinte que esquece de pagar o IPTU, hoje, a gente avisa ele, depois ele vai ser protestado, mas ele também recebe esse parcelamento. Não sei se alguém tem alguma dúvida que quer tirar, que isso é uma coisa que os municípios não fazem, né? Então, quando os municípios me procuram, geralmente, para ver a questão de Porto Alegre, eu acabo explicando e eles ficam meio assim. Até porque tem essa questão do termo assinado, é cultural, né? Dificilmente os municípios fazem que nem em Porto Alegre, mandam uma guia e o contribuinte paga. Não, já é termo assinado mesmo. Tá? Mas tem muito retorno, e a gente não vai parar com isso, a gente não pretende parar, porque o retorno é muito grande. Inclusive, a gente vai fazer isso agora no Recupera Poa. A gente tem um estoque que gira em torno de dívida administrativa de 800 a 900 milhões, e agora tem uma oportunidade de Recupera Poa. A gente vai enviar um lote o último Recupera Poa, fui eu que mandei, a gente mandou 40 mil cartas, né, por e-mail automatizado ali. É semi-automatizado, não chega a ser automatizado, mas é uma síncro, né, que a gente chama ali, tem que ficar enviando ele. Mas foram 40 mil cartas e o retorno foi absurdo também. Em termos percentuais, em termos financeiros, foi muito bom. Eu acho que é isso. Ninguém tem dúvidas, então? Eu só tenho que pegar o microfone. Deixa eu ver se consegui o microfone. Obrigado. Isso é bem... Pode levantar a mão, hein? Isso é bem importante porque realmente dá um retorno muito bom para o município. Bom dia. Tem algum valor mínimo para parcela? Nós temos em legislação vários valores mínimos. E isso é bem importante, né? Até por causa que tem um custo, né? Mas isso está em lei, né? Então, e são vários valores, né? Mas tem. Então, não sei te dizer agora exatamente, mas gira em torno de 100, 200 reais. Mas o sistema calcula automático, né? A gente pegou a lei, jogou no sistema, aí a pessoa vai fazer o parcelamento dela, o sistema já calcula, olha, tu pode pagar em 36 vezes, tu não consegue pagar em 36, porque a tua parcela mínima tem que ser X, 100 reais ali, acho que 100 alguma coisa, 100 e pouquinhos. Sim, tem questão de percentual, tem até questão de entrada também, né? Isso é bem importante, bem lembrado, Felipe. Quando assim, o contribuinte ele entra em dívida e aí ele vem parcelar, a gente exige 5% de entrada, né? Quando ele está em dívida. E isso é bem importante, porque senão ele vem, parcela, paga uma, aí tira a CDA, aí não paga mais. Quando tu cobra 5%, tu já pega um valor grande do débito, esse débito já está onerado, pegou 5%. Se ele está parcelando 2, 3 vezes, daqui a pouco ele já até pagou a dívida, né? Apesar da gente ter uma correção baixa aqui, né? Às vezes ele pagou bastante do crédito ali. Então, é importante ter essa questão na lei. Isso eu já falei para alguns municípios que entraram em contato. Até eu pensava em aumentar, mas pesa muito para dívidas, para todo tipo de dívida, né? Se for a segunda vez que ele está parcelando, vou aumentar para 10.
mas realmente pesa. Assim, aí deixei para lá, mas é importante ter uma entrada maior num parcelamento assim, né? Um reparcelamento a pessoa está reparcelando, a entrada tem que ser maior, fato, né? Claro, com a questão da parcela mínima, mas a entrada tem que ser maior. Senão ele só parcela e vem pegar CDA sempre, né? Agora, que não é mais inovação para nós, mas vou falar sobre protesto e negativação, porque é importante. O protesto, o retorno do protesto em cobrança é absurdo, ele gira em torno de 40% a 50%. E em PTU, o nosso retorno é acima de 50%. Tem uma dúvida? Pode perguntar. Bom dia. Bom Meu dia. nome é Cláudia. Eu talvez esteja fazendo uma pergunta um pouco fora do contexto, mas que pode vir a impactar na questão da cobrança da dívida. Vocês já implantaram o conceito de devedor contumaz aqui em Porto Alegre? E se sim, e se não, vocês têm planos para fazer? Porque isso é um assunto que está muito em voga agora por causa daquela operação do PCC, né? E que o PL 125 está andando agora, né? E está lá, apesar de que é o Código de Defesa do Contribuinte, mas para os fiscos tem esse conceito lá dentro que vai ser muito interessante para a gente. Vocês têm esse conceito aqui? Ainda não temos, mas assim, eu já estudei, eu tentei trazer, eu ia trazer para a lei de transação, só que a lei da transação ela caminhou de uma maneira diferente. Eu estava no grupo de trabalho que estava montando a lei de transação, acabou que o grupo de trabalho mudou, né? E a gente não trabalhou a questão do devedor contumaz, mas assim, está no nosso farol, mas como o devedor contumaz aqui em Porto Alegre, ele é menor, né? Então, a gente não tem tanto. Tem, mas assim, é já mais na parte jurídica, né? Na execução, tem, mas aí foge um pouco a fazenda, né? Mas assim, dentro da fazenda eu estou preocupado, sim, mas não tem hoje. Tá ok, obrigada. Capaz. Mais uma? Não. Levantou a mão ali, era outra coisa. Tá. Sobre protesto e negativação, então. Então, o protesto é bem importante. E por que eu falei para vocês que o primeiro passo para gerar resultado é um sistema administrativo tributário que vocês possam desenvolver e melhorar? Porque hoje tem muito município que não faz o protesto, não faz a negativação por medo. Qual um dos grandes problemas? O ente não faz a prescrição do crédito, né? Então, foi lançado lá e está ad eterno. Então, ele não tem como sistematizar ali um envio do título. E isso aí inviabiliza, né? Então, tem que conseguir reconhecer, e aqui a gente tem por bloqueios no sistema no lançamento, o protesto. E a gente está colocando esse bloqueio na negativação agora, para a gente poder enxergar, olha, esse título a gente já protestou, esse título a gente já negativou. A negativação a gente não tem ainda, mas já está com o chamado aberto e está priorizado, porque hoje a gente já está num nível de gestão que eu quero enxergar quantos por cento, só olhando diariamente, e a gente vai chegar a isso, se não até o final do ano, início do ano que vem, diariamente eu vou olhar para a minha dívida e vou ver quantos por cento estão protestados, quantos por cento estão negativados, do todo, o que eu posso mandar e que tipo de dívida eu estou vendo ali. A gente está caminhando para isso já, né? E tudo isso exige ciência de dados, né? A gente está trabalhando com o Clique, depois eu vou falar do Clique, mas hoje o Clique me facilita muito para ver a dívida, só que eu consigo ver mensal, né? Então, mas isso é importante. Para vocês conseguirem um resultado com protesto e negativação, tem que ter a segurança que o crédito ele é bom, né? E a gente sabe que o crédito bom ele não pode estar prescrito, e quanto mais novo, melhor, né? Fato. E aí entra o problema de, vocês vão começar a protestar? Vão, mas eles vão ter que ter negativação também. Não sei, depende do tamanho do município, mas Porto Alegre, só da IPTU, a gente gera 800 mil lançamentos ano ali, né? Que é a carga geral. E a nossa capacidade de protesto aqui hoje é 5 mil protestos, 5 mil lançamentos, né? E isso estava até voltando, só que a gente fez uma conversa recentemente para dar uma expandida, né, principalmente com um cartório ali, um tabelionato que vai conseguir expandir para nós e a gente aumentar alguns lançamentos. Mas vejam que é muito pouco, né? 5 mil protestos é muito pouco. Então tem que ter negativação. E aí, claro, aí entra regras de cobrança. E aí entra a gestão e tem que enxergar. O que eu vou protestar? O que eu vou negativar? O Lucas não está aí, né? O Lucas é o nosso chefe do Simples, acho que ele era o chefe do Simples, agora é escritor de função. E ele trabalhou com... agora é o Esdras que está aqui.
e ele veio falar comigo para protestar os créditos do Simples, né? Eu falei, não, não vamos protestar. Como não vamos? A gente tem que fazer. Ele estava fazendo um bom trabalho, está fazendo, só que sim, é a questão de corte, né? Eu não posso deixar de protestar IPTU, pessoal. O retorno do IPTU é acima de 50% e os valores são bem mais altos, então é uma questão de gestão. Concorda comigo, então, que protestar eu deixo para IPTU, regra geral. Claro que eu acabo protestando outros tributos, né, mas isso é uma coisa que gera mais resultado, vai botar mais dinheiro em caixa, que no final o que a gente quer aqui, protestar IPTU. Né? E é claro, cada município tem a sua realidade, mas é importante também ter a questão da negativação. Tá? E, por exemplo, hoje a gente não consegue enxergar essa questão da negativação no sistema, mas a gente já está trabalhando para isso e a gente consegue fazer porque a gente tem um sistema que a gente tem acesso ao código-fonte, a gente consegue mexer no sistema. Né? Isso eu estou aprendendo ainda, mas já sei bastante, mas a questão de ter uma licença perpétua e ter o código-fonte, o Felipe estava me explicando que é diferente. Né? A licença perpétua é o mínimo, né? É o mínimo. Se vocês conseguirem ter um sistema de administração tributário que você tenha o código-fonte melhor, que aí vocês vão lá, ou vão contratar uma empresa, ou a empresa da tecnologia do município vai lá e vai alterar, e aí vocês vão poder ir melhorando aos poucos essa questão da cobrança. Tá? Isso é importantíssimo. Não sei se o pessoal... Geralmente, o pessoal da Fazenda não é muito, né, especialista em licitações, mas hoje a gente tem uma novidade muito boa, que é a questão de poder fazer a licitação por até 15 anos. Né? 10 anos, estendível, a gente pode estender para 15 anos e fazer contratos de 3 anos e vai renovar 5 e 5 anos. Mas vejam que 5 anos é difícil trabalhar, mas 15 já dá uma janela melhor. De repente, licitar pedindo a licença perpétua é uma boa. Tá? Não é o ideal. O ideal seria adquirir já com o código-fonte e ficar com o sistema e poder melhorar ele, e aí sim vocês vão conseguir ter uma cobrança muito eficiente. E trabalhar a questão, principalmente, da prescrição. São dois lados, né? A prescrição e a cobrança. Para fazer a cobrança de maneira tranquila, o crédito tem que estar prescrito. Né? Tá? Então, esse é um diferencial que eu conversei com algumas cidades, principalmente até capitais. Né? Tem capital grande que não prescreve. O título está lá desde sempre, imagina. Tá. Aí entra a questão interessante sobre o CTN, a alteração do CTN que teve ano passado, que o protesto agora ele interrompe a cobrança do crédito, né? Ele interrompe a prescrição do crédito. Isso aí, essa questão a gente já está trabalhando no sistema, né? Para ele já contar. Eu protestei, hoje a gente está trabalhando no nosso sistema, quando eu protestar, ele já vai alterar a data para a gente poder cobrar por mais tempo. Né? Então, isso é uma segurança que a gente tem, porque a gente tem acesso ao código-fonte, tem um sistema que a gente vai melhorando. Mudou o CTN, a gente abriu chamada, claro que a gente não consegue ser atendido em 100% das demandas, né? Mas isso aí já é uma priorização para a gente poder ficar mais tranquilo com o protesto. Não, protestei, eu não vou perder esse crédito. Principalmente nesses POs que a gente faz, porque com essa mudança da interpretação do nosso TJ aqui, e aí, claro, mais para os municípios aqui do Rio Grande do Sul, a gente vai perder o crédito. Hoje tem um parcelamento lá de 2018, pela essa interpretação vai chegar, daqui a pouco a gente vai perder o crédito. Se ele parar de pagar, a gente perde o crédito, é meio absurdo. Mas, se a gente tiver a comprovação do protesto, isso aí está resolvido, a gente ganha mais tempo. Tá? Agora a gente entra no grande diferencial de Porto Alegre, né? Que é a expansão da comunicação. Quando o Renan me passou a função, e o Renan disse, olha, a gente cobra muito bem, mas a gente pode ser mais simpático, leva isso em consideração. E a gente hoje trabalha para ser mais simpático com o contribuinte. Claro, é uma missão, é uma tarefa, não gosto de falar missão, foi 19 anos no Exército, né? Mas é uma tarefa que às vezes não é tão legal, né? Ninguém quer ficar protestando os outros, mas dentro do possível, a gente precisa fazer, a gente precisa gerar resultado, precisa fazer. Só que a gente pode ser mais simpático. Como é que a gente é mais simpático hoje? Avisando antes. Então, primeira coisa, quando a gente decidiu fazer isso, a gente mandou 90 mil SMS, dizendo que o contribuinte estava em dívida, e depois fez uma política, né, uma determinação hoje, que é todo mês o contribuinte entrou em dívida, ele é avisado, via SMS, e a gente não conseguiu implementar ainda o e-mail, depois eu vou falar sobre o Catecom com vocês, mas assim, a ideia é disparar ou o e-mail ou o SMS. Melhor e-mail, depois SMS, mas avisando. Entrou em dívida, avisa. Até para o contribuinte não ter aquele argumento, não, ele é notificado, né, pessoal? Quando
principalmente quando ele é protestado, e negativado também, ele é avisado. Às vezes ele não ficou sabendo, porque o tabelião lá vai lá 3 vezes na casa dele, ele não está. Mas aí é por edital, ou seja, ele tem que estar ciente. Se ele não estava em casa 3 vezes, é a legislação, a gente está coberto e alinhado, e a gente vai protestar e não tem problema. E, às vezes o contribuinte vem, eu não sabia. Tudo bem, mas assim, o tabelião com certeza ele foi lá, bateu as 3 vezes na porta, fez um edital, então a gente está legalmente amparado. Mas, para ser simpático, a gente manda um SMS hoje e quer mandar e-mail também. Tá? Isso vai acontecer em breve. E eu quero enxergar assim, está em dívida, disparou, qual é o percentual que recebeu a notificação? Né? Tem a questão de ver se ele abriu o e-mail ou não, isso é mais difícil, acho que a gente não vai conseguir no primeiro momento, mas com o tempo a gente vai conseguir até mandar, disparar o e-mail, ele foi notificado e ver se ele abriu aquele e-mail ou não. Isso a gente está pesquisando como fazer, mas não é tão simples, as empresas não estão alinhadas ainda em relação a isso. Tá? E a questão do telefone também. O telefone hoje está meio... As pessoas nem atendem mais, né? Mas, assim, Porto Alegre hoje tem trabalhado mais a questão de entrar em contato com o contribuinte em grandes devedores. Tá? Em grandes devedores. Claro que a gente quer, né, entrar em contato mais com o contribuinte, mas o contribuinte acaba nem atendendo hoje. Né? Quem é que fica hoje atendendo o telefone? Fica ali... É tanta ligação que a gente acaba mutando, né? O SMS tem um resultado hoje, acho que melhor que a ligação, para vocês terem ideia. O SMS tem funcionado, pelo menos em Porto Alegre tem funcionado. E eu acompanho o mercado, né? Grandes empresas estão mudando para o SMS. Inclusive tem um tipo de SMS, se vocês já receberam, que quando a pessoa recebe, vai para a tela do celular dela. Eu não sei como isso é feito ainda, mas está no meu farol ver. A pessoa não consegue não ver o SMS. Eu já vi isso acontecer. Eu não sei como é feito. Se o professor de TI tem alguém que saiba aí, mas isso é uma coisa que está no meu farol. A pessoa recebeu o SMS e vai para a tela dela. Eu acompanhando, né, vendo alguma coisa, eu fico pesquisando e me inscrevendo em coisas assim às vezes, e eu recebi assim, recebi a notificação. Eu estava numa palestra online e a empresa de tecnologia ela disparou um SMS que tu te inscreve, né? O que acontece? Hoje tu te inscreve numa palestra, tu bota lá o teu melhor e-mail, já receberam, né? Melhor e-mail, melhor telefone. Aí eu estava na palestra, quando vi eu recebi um SMS. E não é que eu recebi SMS, ele veio para a tela no meu celular. Né? Isso é bem interessante. É uma coisa que a gente já está olhando também. Já estou olhando também. Né? Não sei como isso é feito. Claro, às vezes a gente não consegue fazer, né? Não é legalmente aceito fazer isso. Mas eu não sei, isso é bem novo. Né? Mas assim, as empresas já estão de olho no SMS. Até porque a questão do telefone hoje ficou meio de lado. Vamos lá. Acho que é isso. Sobre a diversificação de canais seria isso. Tá? É melhorar a comunicação através da diversificação de canais. Mas hoje o que funciona bem é e-mail e SMS. E SMS eu vou trazer o caso depois ali com números. A gente teve um caso de sucesso aqui, bem grande com SMS. Tá. Antes disso, eu vou falar no Pix. Né? Também agora lembrei de algum detalhe do Pix. Hoje a gente tem o Pix e nosso Pix aqui é muito barato. Né? Então, agora eu vou trazer o resultado de Porto Alegre. Por que Porto Alegre está tão bem? Né? Por que Porto Alegre pode ser exemplo para os outros? Por que a gente está aqui hoje e realmente a gente tem números bons? Realmente a gente tem ações que foram muito bem sucedidas, né? E não são de agora, são de antes. Né? A nossa licitação do Pix saiu 1 centavo. Saiu 1 centavo. Então, hoje a gente faz campanhas, a nossa ideia é expandir a comunicação, mas a gente faz campanha até para o contribuinte pagar por Pix. A gente dispara campanhas. Vou disparar uma campanha aqui, 40, 50 mil envios, para estimular o contribuinte a pagar por Pix. E isso gerou uma economia de R$500 milhão. Tenho dado ali, cadê? De 2020, 427 mil transações, de 2023 para cá, de mais de R$500 milhão. Então, até a questão do próprio SMS, a gente gerou uma economia absurda também. A gente pagava no SMS 5 centavos e agora paga 0,005, com um contrato que a gente tem de SMS com uma empresa grande hoje, que é a Explorer, que faz atendimento para nós. Então, foi uma economia muito grande. A gente trabalha na casa lá dos centavos e no disparo de SMS na casa dos centésimos de centavos lá. Então, é absurda a economia e foi tudo devido a uma licitação bem feita, né? E aqui o Pix, a licitação foi bem feita porque foi feita rápida, né? Então, por mais que tenha demorado, né? Às vezes a gente sempre acha que demora, mas assim, foi rápida no sentido de Porto Alegre vai inovar.
Porto Alegre nova. Vamos implantar o Pix. A gente foi dos primeiros a fazer a licitação. A licitação demorou, mas foi dos primeiros a conseguir um preço muito baixo. Hoje é difícil conseguir um preço desse, né? É difícil. Mas, com certeza, dá para conseguir um preço ali com uma licitação bem feita de 40 centavos, 50 centavos. O preço de uma guia, né, do boleto é muito mais caro. É R$1, R$2, né, R$2,20. Imagina pagar R$2,20 numa transação. Em 427 mil transações, tu vai para casa de um gasto de milhões. Pode fazer pergunta, só o microfone. Com o Pix, só falando para o pessoal que está em casa, a pergunta dela é qual é o banco que Porto Alegre trabalha no Pix, isso, né? Isso, é o Banco City. O Banco City. Não, é outro. O que eu ia falar? A questão do Banco City, até se forem fazer uma licitação, realmente, ofereçam, enviem um edital para eles, né? É uma dica boa. Realmente, eles estão com um preço abaixo, né? O Banco do Brasil, acho que está cobrando R$1,20, que eles não ofereceram recentemente, eles foi, né? R$1,20, né? Isso. 1,3, 1,3. Então, realmente, a vantagem de licitar é essa, né? Se conseguir baixar o preço ali dos orçamentos, tu vai forçar o contribuinte a brigar e baixar o preço. E isso, em muitas transações, gera uma economia de milhões, né? Na casa dos milhões. Então, realmente, Porto Alegre está muito bem no sentido de, não só de ser eficiente, mas de economizar, né? Deixa eu ver se tem mais algum dado ali na apresentação que eu trouxe. Acho que seria isso, né? Acho que seria isso. Então, a gente tem trabalhado não só no sentido de ser simpático, mas tentar facilitar para o contribuinte. Qual é a grande vantagem do Pix, pessoal? Que vocês podem trabalhar. O contribuinte, ele quer a CDA, às vezes. O grande problema é a CDA na arrecadação, na cobrança, né? Se ele pagar uma guia, ele vai receber a CDA quando? Sei lá, dali a 2, 3, 4 dias ele vai ter direito a... Porque não entra na hora, né? O Pix não, ele pagou, processou, já vai aparecer no sistema, e aí entra a importância de ter um sistema bom, né, funcionando, ele já vai ter a CDA dele, em segundos. Em segundos. Oi? A CDA, a CND, desculpa, a CND. Verdade, bem lembrado. Deixa eu tomar uma aguinha. A CDA ele não quer nunca, é verdade. A CND. Cadê vamos só deixar o microfone por aqui para não atrapalhar o pessoal de casa. O pessoal de casa tem que escutar, pessoal. Senão o pessoal vai ficar... Ele não escuta e aí ele vai ficar perdido lá. Ainda sobre o SMS, agora ali, falando para vocês dos dados do SMS. O que acontece? Então, agora falando do terceiro pilar, o terceiro passo, né, para vocês. O terceiro passo seria a gestão, né, pessoal? Então, para gerar uma arrecadação, gerar um índice bom de inadimplência, baixo de inadimplência, alto de arrecadação, a gente tem que ter uma boa gestão. E para isso tem que enxergar o crédito. O que eu enxerguei aqui, e a gente já usando o clique, né? Então, hoje a gente tem o clique, mensalmente a gente lança um arquivo lá e tem um view no clique da nossa dívida. Então, eu percebi ali, olhando para o IPTU, que a gente tinha muito crédito não pago e era um tipo de crédito. Qual era o tipo de crédito? Box. Né? E aí depois eu nem aprofundei muito por que o pessoal não pagava box, mas eu acho que foi porque alguns anos atrás ele foi particionado do imóvel. Né? Não é a minha área essa aí, mas tinha dívida de box. O que eu pensei? Vamos fazer uma campanha para avisar o pessoal antes de eu protestar, né? Porque eu descobri que o box não estava sendo pago porque eu estava de olho em dívidas para protestar, tá? De IPTU, porque geram mais resultado. E aí a gente fez uma campanha, olha os números ali, foram 6,9 milhões parcelados e quase 1.917.000 à vista pagos em 48 horas da campanha via SMS, no celularzinho ali, no celular. Tá? E tanto funcionou que eu tenho uma prima da minha esposa fez, eu recebi um SMS da prefeitura, eu falei, fui eu que mandei, né? Nós que mandamos, né? E a pessoa não sabia que devia o box. Inclusive esse mês eu falei para o meu vizinho, tu é auditor, trabalha na prefeitura, eu falei, tu já olhou teu box? Dá uma olhadinha. E ele estava em dívida, me chamou no WhatsApp, eu mandei a guia para ele. Né? Então o SMS é realmente uma
uma ferramenta que funciona. Imagina 1 milhão, 6 milhões parcelado, isso em 48 horas, pessoal. A questão toda é que a gente não consegue fazer um levantamento, né? Isso aí a gente tem que parar, baixar a planilha, fazer o levantamento, mas foi em 48 horas. O resultado da campanha de SMS foi muito maior. Imagina, e não foi uma cobrança, foi, olha, o seu box, foi uma campanha de conscientizar o contribuinte que ele não estava pagando box, porque o box estava separado. Ele não sabe, hoje o contribuinte de Porto Alegre, regra geral, ele não sabe, eu quero disparar e-mail avisando isso ainda. Né? Depois com o Catecom, a ideia é disparar e-mail e SMS avisando, olha, dá uma olhadinha no teu box aí, que talvez tu não esteja pagando, e daqui a pouco tu acaba protestado, sem saber que tem uma dívida. E é comum, né? Hoje é uma realidade em Porto Alegre que a gente está mudando, e essa campanha serviu para gerar resultado e já começar a conscientizar. Né? Tá? Outras campanhas preventivas. A campanha preventiva que está ali de cima foi a primeira que a gente fez. Né? A gente enviou 95 mil envios, né, de aviso da dívida ativa. Aí eu errei um pouquinho. Sempre tem que lembrar, quando for disparar um número muito alto, assim, que é bom dividir ele. Eu não lembrei. E aí o pessoal do atendimento ficou meio bravo comigo. Gerou uma demanda gigante, tanto na loja de atendimento, quanto no judiciário, até o juiz. Mas, olha, isso aqui não está normal, porque a pessoa leu ali protesto, negativação, né? Que a ideia foi avisar que a pessoa estava entrando em dívida, e a pessoa, quando tem uma dívida, ela se preocupa. Ela foi lá no judiciário se preocupar. E lotou, assim, não foi 95 mil envios. Acho que a loja teve 5, 6 mil atendimentos, não foi? Lembra? Foi algo assim, em torno de 5, 6 mil atendimentos em 48 horas. Foi absurdo, assim. Aí vocês, mas assim, SMS, ninguém olha SMS. Olha, tanto que realmente deu muito resultado e continua dando resultado o SMS. Tá? A outra coisa é a questão do BI, né, pessoal? Então, o BI que a gente tem desenvolvido na DAC hoje para gestão é o ClickSense. E hoje a gente joga lá a nossa dívida mensalmente e começa a dar uma olhada para ela com o ClickSense. E o ClickSense é muito interessante, que com um clique tu separa o tipo de lançamento. Tu tem várias informações que com um clique tu pode separar. Eu quero ver só o IPTU, tu clica ali. Para quem nunca usou, realmente é uma ferramenta bem interessante, a Prefeitura tem investido no clique. A nossa IPFI lá usa muito bem, e a gente está usando na DAC agora para enxergar a dívida de uma maneira melhor. Né? Qualquer BI ajuda. Né? O nosso projeto Catecom, ali, a ideia é ter um BI mais moderno ainda, né? um sisteminha que tem um BI que eu consiga enxergar com mais facilidade diariamente o tamanho da minha carteira, o que está protestado, o que está negativado, o que entrou em dívida. Vamos lá, uma ação muito interessante que a gente fez foi a seguinte. A equipe aqui da DRM, da Divisão de Receita Imobiliária, fez um consolidador de dívida, é isso, né, Felipe? Que é quando o contribuinte ele emite a nota e não recolhe. E a DRM fez esse consolidador e deu 100 milhões. 100 milhões. E a gente está precisando de resultado agora, a gente sabe que a gente estava passando por uma enchente, e aquela coisa, a gente quer gerar resultado, eu preciso de números maiores para protestar. O que a gente fez? Eu fiquei cuidando no BI lá. Quando sair, passar os 30 dias ali do lançamento da ciência do contribuinte, vai cair na minha carteira. Quando cair na carteira, eu vou selecionar os melhores créditos e vou mandar para protesto. Foi feito e a gente bateu o recorde histórico. Depois eu vou trazer os recordes ali que a gente bateu ultimamente, no último ano, que foram vários, mas foi com uma leitura na gestão num BI. Claro que eu procuro sempre estar acompanhando outras divisões e ações das outras divisões, isso é importante. Tem que ficar de olho no crédito. Se eu sei que tem uma divisão que está fazendo um trabalho que vai me gerar um crédito em dívida ativa, eu já estou de olho. O contribuinte, às vezes, não teve nem tempo de procurar o advogado, já está protestado. E, claro, ele vai receber um SMS, vai ser avisado, mas vai ser protestado. Tá? Nesse caso, eu acho que a gente acabou nem informando. Né? A gente está informando mensalmente, mas a gente informou e já protestou. Porque eu estava de olho realmente, porque era um valor muito alto, né? A gente já teve outro consolidador desse, mas realmente tem muito retorno. Tá? E cadê o microfone? Quem é que está com o microfone? Acho que lá em cima de novo. O que vai falar sobre o consolidador, que é bem interessante, importante. Vou falar outra coisa agora. Vamos ver a dúvida. Como é que está o tempo aí?
Eu estou vendo aqui que o clique parece bem interessante. Ele usa IA também para consolidar os dados, né? Como é que fica a questão da... Vocês usam a versão paga da plataforma? Sim, nós adquirimos a licença perpétua. Tá, beleza. E como é que fica Isso. a questão do sigilo dos dados? Porque eu estive numa palestra 2 semanas atrás em Blumenau, inclusive sobre o uso de IA para tratamento. Eu sou a favor, já vou falar. Vou falar que eu já sou a favor. Mas levantou-se muito a questão do uso da IA e o tratamento do sigilo dos dados, porque a gente trata com dados sensíveis, né? Como é que fica a questão do tratamento do sigilo dos dados? Primeiro a gente tenta cumprir, a gente cumpre a LGPD, bota na licitação, né? Então, isso tudo é normatizado, né? É previsto na LGPD, na lei de licitações, a gente faz o contratinho e deu. Né? A questão toda é que também a gente tem que perder o medo hoje é que a dívida ela é pública, né? A dívida ela é pública. Então, a gente pode falar, Felipe? Sim, é bom eu usar o microfone, agora chega aqui, mas tem a questão de tratar a lei também, né? Tentar atender a lei na licitação em si, mas também tem a questão da dívida pelo menos, que a DAC trabalha, ser pública. No caso aqui de Porto Alegre, o ClickSense, ele, como o Daniel falou, a gente adquiriu licenças perpétuas e o ClickSense está hospedado num servidor aqui de Porto Alegre. Então, os dados não saem daqui. Mas eu sei que, né, tem outras empresas, ou até a mesma Click, tem modelos de negócios onde os dados ficam, né, num hardware na nuvem. Né? E, obviamente, também, né, ser uma empresa que está no mercado, aí, eles têm meios de fazer esse tratamento de dados sigilosos. Mas, no caso aqui de Porto Alegre, o servidor é próprio. Então, esses dados não saem para fora. Só para vocês entenderem, obrigado, Felipe. Só para vocês entenderem, a Polícia Federal usa na nuvem, a Polícia Federal usa a nuvem, usa o Click. Então, eu não tenho receio nenhum de usar, nenhum. Claro que eu sou meio militar, né, pessoal? O militar, ele tem, às vezes, peca pelo excesso, mas eu não tive receio nenhum em usar, não tenho, porque assim, se a Polícia Federal usa, né, e ali tem gestão de armamento, por exemplo, que é uma coisa muito mais sensível que o crédito tributário. Então, eu não tenho receio de usar nenhum. É óbvio que quando a gente vai fazer um procedimento licitatório, a gente procura atender a legislação, principalmente a LGPD nesse caso, mas não tenho receio assim. Tranquilo? Acho que era isso. Tá, agora a gente vai para a cereja do bolo, que é o meu legado, aí, que eu quero ver se eu deixo na DAC, porque a gente realmente é uma construção, né, pessoal? A gente não chegou nesses números bons que a gente tem na arrecadação de Porto Alegre hoje, do dia para a noite, vem desde, sei lá, meados de 2014, que indo sendo construído o nosso sistema de administração tributário, sendo melhorado, e aí elogio a Procempa, que trabalha com a gente. Às vezes a gente fica meio descontente, quer um serviço melhor, mas assim, realmente o nosso sistema de administração tributária hoje, comparando com outras capitais, eu diria, talvez exceto só São Paulo ali, né, está muito na frente, assim, está muito na frente mesmo, em todos os quesitos, assim, com as capitais que eu conversei, e não foram poucas, e outras cidades, o nosso sistema está muito bem. Tá? Então, o Catecom, ele é um sisteminha que a gente vai contratar, também questão de por licença perpétua, não vai ser o código-fonte, né, então, a gente vai ser uma licença perpétua, não é o melhor, vejam que não é o melhor dos mundos, mas é melhor evoluir que, né, não evoluiu aos poucos que não fazer nada. Né? Então, a gente vai contratar o Catecom, é uma licença perpétua, não tem o código-fonte, mas a ideia com ele é modernizar e integrar os sistemas de forma mais rápida. Inclusive, aí, eu acabei de elogiar a Procempa, mas, inclusive, tirando um pouco da mão da Procempa a questão da gestão. Né? Porque quando a gente tem uma empresa de tecnologia, às vezes entra numa fila. Então, contratar veio no sentido de acelerar as coisas, ter uma outra solução. Né? E aí, a questão do Catecom é um projeto que é um sistema de cobrança, mas não só de cobrança, é um sistema que vai fazer a cobrança, a gente vai integrar a cobrança tendo um BI e tendo todos os nossos sistemas a gente pode integrar, mas eu não sei se a gente não decidiu ainda se vai integrar com os nossos sistemas de negativação e protesto. As soluções de mercado hoje, para cobranças, elas já vêm com isso. Né? As poucas soluções que tem no mercado, elas já estão se propondo a vir
com esse sisteminha negativando e protestando, fazendo a integração com o cartório, né? Para o município que vai começar a fazer uma negativação, um protesto, e quer um sistema de cobrança, de repente ele já vai conseguir ter um sisteminha parecido que faça também a negativação e o protesto. Mas no nosso, aqui para Porto Alegre, esse sistema que a gente está contratando, que a gente quer contratar, a ideia é fazer, não só isso, mas fazer uma gestão mais ágil do crédito, para não enxergar o crédito. Eu quero olhar para o crédito e ver, olha, X% está protestado, X% está negativado. Qual é o meu 80-20 aqui? Qual é os 20% do crédito que vão gerar mais resultado? E só com um botão, mandar ele para protesto. Ah, esse aqui é o 20, então tá. O resto eu vou ter que decidir. Vou mandar para negativação? Vou mandar os próximos 20, que vão gerar mais resultado. Eu não vou ficar mandando uma dívida, né, de nada contra o simples, de R$100. Né? Claro que se a gente conseguir chegar lá, mas dependendo do tamanho do estoque, tu não consegue naquele mês. Mas é importante tu conseguir enxergar como um todo, né? Ter uma visão geral. Esse seria o terceiro passo, assim, é ter uma gestão ágil e inovadora em cima dos créditos. Sobre a higienização dos dados, aqui entra uma parte complicadíssima. A nossa Superintendência de Tecnologia e Informação já está trabalhando nisso agora, que é a questão do B-Cadastro, né? A gente precisa hoje ter um grande desafio de ter o melhor e-mail e o melhor SMS do contribuinte, né? Todo mundo já fez isso, quem nunca foi preencher uma coisa na internet e botou o telefone para não ser um errado para não ser incomodado. E isso acontece na prefeitura também. Então hoje a gente precisa ter o melhor e-mail, ter o melhor telefone. Isso a gente consegue fazendo, higienizando a base de dados e usando outra base de dados, principalmente as governamentais. E aí o GovBR, para mim, é a solução, porque ninguém vai botar algo que não vai usar ali. A pessoa precisa, para usar o GovBR com segurança, botar o celular que ela está usando. Não vai mentir o celular, porque senão ela não consegue usar o GovBR. A certificação em 2 etapas exige que ela use o celular ali na hora para entrar. Então não tem como escapar. E a questão do e-mail também, principalmente quem declara imposto de renda, o contribuinte que declara, ele não tem que botar outro e-mail, ele vai botar o e-mail certo ali, né? Não vai ficar inventando um e-mail. É uma maneira de melhorar a higienização de base de dados usando então o GovBR, a gente vai estar tentando trabalhar essa questão, fazendo esse convênio, acho que é um convênio, Felipe, com o B-Cadastro, com o SERPRO, é um convênio? É um convênio? É, um convênio com o SERPRO, né, da União, porque a União, bem ou mal, ela tem muito dado, né? Contrata com o SERPRO, quando eu entrei na prefeitura, eu comecei a achar estranho, mas agora eu já estou acostumado. A gente compra os dados, mesmo assim a gente está contratando, né, a SERPRO, né, que faz a gestão dos dados da União, né. Então a gente vai usar o B-Cadastro, os dados da União pelo SERPRO, via contratação para higienizar a base de dados, né, para ter o melhor e-mail, para ter o melhor telefone para mandar SMS. Tá? Essa higienização é fundamental. É fundamental. E aqui falando sobre uma experiência bem antiga, mas que foi muito bem sucedida, é a questão do IPTU digital, que Porto Alegre fez há muitos anos. Quantos anos? 10 anos? Menos? 4 anos? Não, eu não estava na prefeitura, então faz uns 4, 5 anos que Porto Alegre fez o IPTU digital. Mas o que acontece? Porto Alegre concedeu um desconto para quem migrasse para o IPTU digital. E lá exigiu o e-mail, né? E-mail, não sei se é o SMS, mas assim, foi uma coisa que deu um salto no nosso cadastro, higienizou também e deu um salto. Então, é uma ação boa, né, de repente, fazer uma campanha. Outra coisa que Porto Alegre faz muito bem, que gera resultado, que a gente não costuma destacar aqui, porque também não é uma tarefa nossa, mas é a questão de trabalhar a questão com as mídias, né? Porto Alegre trabalha muito bem a questão de levar para o noticiário, de ter uma mídia social, ter um site, estar sempre informando o contribuinte, né? Isso aí funciona, também faz parte dessa cultura que gera o resultado, né? Isso falo tentando ajudar municípios menores, né? Então, um município pequeno, por exemplo, ele precisa fazer esse tipo de campanha, de conscientizar o contribuinte e usar a mídia mesmo, né? Contratar o jornal pequeno da cidade, né? Outras mídias, para tentar chegar no contribuinte e gerar resultado. Aí, a automação de processos e perspectiva de IA, isso aí é o futuro, né? Eu falei para o Cristian agora há pouco, ele disse, mas tu vai falar que a tua palestra foi feita em avô? É o futuro. Se a gente não começar a pensar no futuro, a gente não está inovando. Não dá para ter esse milindre, né?
Ah, não vou. Não, a gente tem que, no máximo, pensar como unir os dois. Vou dar outro exemplo que eu usei a IA para vocês. Tem como fechar a IA, né? Eu assino o ChatGPT para acelerar meus processos hoje, e os meus individuais, e aí tu pode criar um robô lá. Eu criei um robô, isso aí tu, né, descobri. Ah, dá para criar um robô. Vou criar um robô, então. Aí eu criei um robô, eu falei, como é que eu posso criar um robô aqui, para criar meu primeiro robô? Aí eu estava recebendo um colega, o Guilherme, ali, e quando eu entrei, eu ficava perguntando ao Felipe, que era meu chefe na época, tudo eu queria perguntar, né? E aí ele dizia, está no manual, e aí eu não olhava, às vezes esquecia, perguntava para ele. E aí eu peguei os nossos manuais da divisão, né, a gente já tinha, né, vem sendo construído há muito tempo, joguei e criei um robô. Isso não sai do robô, né? Isso não sai do robô. E outra, tu deu comando, o robô, use apenas esses dados, não, só tem que dar um comando certinho. E hoje o Guilherme usou o robô, acredito que tem usado, né, para tirar dúvida. Tu joga os manuais lá, está com uma dúvida, como fazer um protesto? O robô vem, e eu testei, né? Perfeito, faça isso, ele traz o passo a passo. Né? Isso aí é ganho de produtividade, é o estagiário ou a pessoa nova que está chegando que ganha tempo, que não toma o meu tempo. Então, realmente é o futuro. Para mim é o futuro. Devagarinho a gente está trabalhando para implementar esse tipo de coisa. Né? A questão dos processos também, né? O judiciário já está fazendo processo e já tem automações de despachos. Acho que a Aquila está aqui hoje, né? A Aquila agora é uma empresa que a prefeitura está contratando, não sei se já contratou, não? Está contratando e vai nos ajudar nesse sentido, né? Ciência de dados e coisas modernas, e IA é uma, né? Não sei se a Aquila vai chegar a trabalhar com IA, mas assim, eu tenho certeza que já está no nosso farol ali, essa automação. Acho que a Fernanda pode até falar, já está, né, Fernanda? Questão de automação, né, de ter processos automatizados com IA. Porque, pessoal, coisa simples, assim. É óbvio que a gente não vai fazer uma coisa sem revisar. A primeira coisa é saber que tem que revisar, né? Que eu disse para vocês a apresentação aqui, aqueles dados do IPTU, a IA interpretou errado, ela pegou e, porque estava crescendo o número de 2 para 8, ela disse que o resultado era ruim e mudou até o título do tema ali. Aí eu revisei direitinho, ajustei, mas uma coisa que eu ia demorar 1 hora para fazer, eu fiz quer dizer, eu não fiz, ela fez em 30 segundos, eu até filmei ela fazendo. Tá? Bem interessante. Sobre isso, então, o projeto Catecom, a nossa visão de futuro, e a questão toda é integrar e automatizar, tá? E isso já está sendo licitado, né? No ritmo que tem que ser, que é normal, não é o ideal, mas já está encaminhando aí para até o final do ano que vem, a gente já ter automatizado alguns processos, né? Com poucos cliques, conseguir enviar cobrança, enviar e-mail, SMS. Só, eu quero X percentual da dívida, esse 80-20 aqui, esse 20 aqui que vai gerar resultado. Eu quero disparar um e-mail para ele, dizendo que eu vou protestar. Aí eu disparo o e-mail. Com um simples botão, a gente vai disparar o e-mail. Ele não pagou? Protesto. Né? Então, realmente é o futuro. Tá, aqui, para já se encaminhar para o final, eu trouxe o retorno, tá, da nossa cobrança administrativa. O nosso estoque cobrável, ele varia ali, né? O cobrável, né? Ele está variando ali 400, né, milhões até 700 milhões, 750 milhões. Então, isso vai variando e o nosso retorno hoje é em torno de 40% a 50%. Por que 40% a 50%? Depende do mês, depende da entrada de dívida ou não, depende até da prescrição. Por exemplo, às vezes eu vou lá, é o mês que eu fiz a prescrição de mês passado, eu fiz a prescrição de 70 mil lançamentos. Então, tudo isso aí acaba influenciando nos números. Mas o nosso retorno é em torno de 40% a 50% do estoque administrativo cobrável. Tá? E a gente vem trabalhando dentro do possível para melhorar isso aí. Mas hoje fica bem difícil até de analisar, porque a gente saiu do Covid, ano passado teve o quê? Enchente. Então, realmente, Porto Alegre não está fácil, né? Não foi fácil para ninguém, mas Porto Alegre, saindo do Covid, teve a enchente. Então, os números acabam não sendo os melhores, mas, dentro do possível, a gente está trabalhando para continuar com bons números, né? Gerar resultado e entregar para a sociedade, que é o que importa, né? A gente tem que gerar o resultado porque a gente precisa de recursos para a saúde, para a educação, né? Então, essa é a finalidade. Não. Tá, marcos recentes que eu trouxe ali, a gente tem batido o recorde de melhores arrecadações,
tanto nominal como efetiva, mas o nosso quadrimestre esse ano foi o melhor da história, tanto nominal como efetivo. Tá? A gente arrecadou, cadê o número ali? Embaixo ali, foram 116 milhões. 116 milhões. Foi o melhor janeiro. Né? Foi 12% acima do janeiro de 24. Lembrando que janeiro de 24 não tinha enchente. A enchente veio em maio ali. Então, janeiro, fevereiro e março, eu medi e comparei esse ano com o início do ano passado, antes da enchente, até para ver como a gente estava indo. E a gente bateu o recorde histórico, crescendo mais de 10%, e bateu o valor nominal efetivo comparando os últimos mais de 5 anos ali, peguei e comparei. Então, realmente, a gente está com bons resultados, fruto de tudo isso que eu falei para vocês, né, de ter um sistema de administração tributário que a gente vem melhorando há mais de década, fruto também de ter uma boa comunicação com o contribuinte em um sistema que automatiza, que já automatizou. A gente tem um sistema de negativação, a gente tem um sistema de protesto, e a gente tem trabalhado hoje para comunicar melhor com o contribuinte através de SMS e, em breve, por e-mail também, comunicar sendo simpático, olha, pague aqui antes de virar uma negativação e um protesto. E, por último, uma gestão, né, que é o terceiro passo que eu disse para vocês, ter uma boa gestão e conseguir enxergar rápido e responder rápido na gestão do crédito. Então, como estratégia de futuro, eu já comentei ali rapidamente, mas é usar a inadimplência como ativo, então é um ativo, que nem eu falei para vocês, usar SMS para gerar 6 milhões parcelados, 1 milhão em caixa em 48 horas, é fazer uma boa gestão do nosso ativo, que é a inadimplência. Tá? Só um pouquinho. Automação com IA, então, a gente já está caminhando para isso. A comunicação multicanal, essa questão, a gente tem uma comunicação multicanal, e aí enviando e-mail, SMS de forma rápida, e também isso para gerar uma sustentabilidade financeira no longo prazo. Tá bem? Então é isso, deixa o meu e-mail aí deixa o meu e-mail e as portas abertas para os municípios que não nos procuraram ainda procurar, tá? Para aprofundar essa questão de como fazer isso, de como começar com protesto, que é uma questão que chega bastante. Como o sistema de administração tributária tem que se comportar para poder fazer um protesto, uma negativação mais segura. Né? Então, às vezes, o município ele vem procurar Porto Alegre, mas primeira coisa, eu falei, tu já está fazendo a prescrição do crédito? Não, então tu tem que, para automatizar, né, tem que começar a fazer. Não sei, até também, trazendo um bom resultado de Porto Alegre agora, para a gente encerrar, Porto Alegre não faz a prescrição anual. Né? Tem município que não faz prescrição. A maioria dos municípios faz a prescrição anual, correto? A Porto Alegre faz quadrimestral. A gente tem batido 100% dos créditos de prescrição quadrimestralmente, 3 vezes ao ano. Então, a gente realmente só fica com crédito bom. E crédito bom é aquele que a gente pode cobrar, e quanto mais recente, melhor. Quanto mais recente o crédito, mais resultado gera. Tá? Basicamente é isso. Não sei se agora a gente vai abrir para perguntas, não sei se tem alguma pergunta, Diego, ou se alguém quer fazer pergunta, é a hora. Eu não sei se tem alguma pergunta no pessoal online. Não vai ter tá espaço bom. de pergunta. Pelo adiantado da hora, a gente vai... o Daniel deixou o contato dele, né? Então, a gente vai se encaminhando para o encerramento da cerimônia da oficina. Gostaria de agradecer ao Daniel pela excelente exposição. Até tinha uma dúvida ali sobre a questão da obtenção do melhor cadastro do contribuinte, né? E o Daniel acabou respondendo em sequência. Então, gostaria de agradecer também a todos os presentes, a audiência, o Ramos, o nosso superintendente da Receita Municipal, que está aqui presente, adjunto, né? E o superintendente da STI também, o setor de tecnologia da informação. E a todos os presentes também e a audiência que está online. Agora a gente vai passar a entrega de uma lembrança para o Daniel e já estaremos encerrando a nossa oficina.
picture's gone. This place was home before you left. All my hopes, all my dreams. Tried to move on, but I just couldn't feel my feet. Let her fly into the sky, but tears remain under my eyes. Haven't seen her since that day. If I could reach her now, this is what I would say. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you. Wherever we go to, whatever